Olá, Escorpião, sejam bem-vindos ao Astrólogo Durante a Hora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura atemporal, intuitiva, leitura que vale para Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido. Se não estiver entendendo é porque não é para você, então liberta para o universo, vai servir para outra pessoa. E essa leitura também pode estar aí conversando com você, falando a respeito de alguém próximo a você, tá, Escorpião? Ou até mesmo se você está aqui investigando a vida de Escorpião, essa leitura pode estar invertida, pode estar espelhada e falando a seu respeito em relação a este signo, certo? Vamos lá, recado dado. Desejo uma boa sorte para vocês. Salve o povo da boa fé. Salve o povo da boa sorte. Salve a força cigana. Salve Santa Saracali. Salve suas forças ciganas. Salve. O que existe de relevante para informar para Escorpião nessa mesa de hoje? Chariba. Saltou a carta da montanha, a carta do buquê, a carta dos trevos, a carta da ferradura, a carta do machado. Aqui hoje a gente está falando de uma dificuldade de uma mãe conseguir trazer ao mundo, mas recebendo ajuda para que algo se manifeste. Ou aqui a gente está falando, a carta da casa no fundo do deck, ou aqui a gente está falando de uma grande superação em relação à própria vida. Ontem, né, no passado, as dificuldades foram maiores, hoje as dificuldades são menores, porque tem muito auxílio da espiritualidade, ou você mesmo aqui que se aprofundou em questões espirituais e agora tem um entendimento maior e é mais capaz de administrar, né? Em linha de futuro eu vejo você sendo mais capaz de administrar as suas próprias limitações, as limitações que a vida traz, as questões kármicas, porque há um entendimento aqui. Uma leitura bem profunda, tá, Escorpião? Tem uma coisa de justiça muito forte, uma questão kármica, uma questão de justiça, e a gente pode estar falando sim da finalização de um karma. Então é como se você fosse sentir na pele, né, uma coisa sensorial, assim, que aquele peso que você sentia, os ataques que você sentia, as perseguições, por conta muito da força da sua fé também, as coisas se diluindo, sabe? É como se você fosse sentir assim, as coisas se equilibrarem um pouco mais, tá? Você se fortalecendo na sua estrutura. E aí que fala de estrutura emocional, mais segurança, né? Você não vai perder esse jeitinho desconfiado, curioso, de querer entender o que está por debaixo dos panos, né? Mas você vai estar mais estável, né? O único problema aqui é administrar as suas sombras, a coroa, né? As sombras que você ainda desconhece. Não acho que, mas tem uma libertação, tá? Tem uma coisa de libertação aqui. Deixa eu seguir. Por gentileza, a carta da montanha. Saltaram muitas cartas, eu não vou aceitar. Por gentileza, uma carta. Aceita até 2, 3, mas um bolo assim. 2 de copas. Pode estar falando das suas parcerias afetivas, né? De você não se sentir tão seguro, ou ser tão apegado ou apegada, a necessidade de controlar, ou uma desconfiança, né? E aí tinha algumas questões kármicas aqui que você precisou vencer. Aqui pode estar falando também de projeções, de falta de clareza em relação ao outro, que te gerava muitas insatisfações, mas pela ter na soma aqui de forma ocultada um 4
Um 4 de copas com 2 de copas, me falando mais em questões do passado, ou de uma vida passada, por conta da carta da montanha, e você está resgatando nessa vida. Está se libertando nessa vida, né? Então pode ser que essa vida, em especial no tocante a relacionamento amoroso, os karmas que você passou, essa vida seja uma vida de desfecho, de finalização em relação a isso, né? Porque aqui me fala de uma libertação. E aí a escolha é sua, né? Se você prefere andar só, né, mas satisfeito consigo mesmo, ou estando satisfeito consigo mesmo, escolhe uma companhia, entende? Mas isso fica bem resolvido dentro de você, né? Os problemas que você passa a ter em relação a isso são mais contornáveis. E o 2 de copas pode estar falando até, inclusive, de círculo de amizade também, né? Vamos lá, carta do buquê. O buquê. Por gentileza, o buquê. Ó, um 8 de espadas, só confirmando o que eu estava falando. É como, eu escuto assim, como se você questionasse, né? Cadê aquele amor profundo, né? Cadê aquele amor incondicional? Ou você se sente muito... A sua sexualidade aqui, né? Veio trabalhar a sua sexualidade nessa vida. Pode se sentir muito preso ou muito presa. Ah, tem muito forte mesmo uma questão de sexualidade, um rei de paus. Aqui você pode estar lidando também com uma pessoa do elemento fogo, né? Que é tão intenso quanto você, ou intensa. Por gentileza, o 2 de... a carta dos trevos. A carta dos trevos. 2 de ouros. Parece que eu estava adivinhando que ia sair. E o 2 de paus. 2, 2, 2, 2. Fala de alguma coisa que é necessário equilibrar entre parcerias, tá vendo? E recebendo muita ajuda da espiritualidade. É como se você quisesse conciliar algo, ó. Tá pesado. Eu sinto de você pedindo, sabe, uma oportunidade, uma ajuda da espiritualidade para equilibrar essa situação na sua vida. Tem muita insatisfação, preocupação, visão distorcida, limitada de uma circunstância que te impede de acessar uma satisfação. Essa visão distorcida pode ser sua ou pode ser... porque tá falando de parcerias aqui, né? 2, 2, 2. Carta 2. Tem muito 2 na mesa. Por gentileza, a carta da ferradura. Um 4 de espadas. É como se você sentisse que as coisas só procrastinam, né? Mas eu sinto, ainda assim, eu sinto que essa aprendizagem traz uma grande força interior. 4 de espadas me fala de um momento de pausa, sabe? Quando você tá muito acelerado, tá muito focado de repente no trabalho, tá muito focado numa coisa que é como se pedisse para você desfocar um pouco disso. Isso tá mais em linha de futuro, mas como é uma leitura temporal, pode ser que alguns já estejam se identificando com essa energia. E por isso que aqui fala muito do equilíbrio. A energia do 2 está me trazendo muito uma coisa de equilibrar. Depois, se você quiser sentir no coração de pesquisar o anjo 2222. É uma sequência de 4 2. No fundo do deck, o Ás de espadas.
É como se você vivenciasse algumas questões aqui, ô Escorpião, que você se depara com uma espécie de crise de identidade, principalmente quando você vê a outra pessoa querendo se autoafirmar sobre você, sabe? E isso não necessariamente se aprisiona a uma questão de relacionamento amoroso, não, tá? Tem algo que nas suas reflexões vai vir à tona alguma inspiração, alguma ideia. É como se fosse algo cortante, mas que traz uma verdade, sabe? Num determinado momento pode te trazer um conflito, mas é para te afastar de um problema. Esse conflito é para você ter o entendimento da necessidade de se afastar disso, sabe? Aqui eu estou em paz, então se essa verdade me traz paz, então tudo bem. Mas se essa verdade me traz conflito, não por conveniência egóica que eu estou falando aqui, mas talvez isso não seja tão verdade. Uma verdade absoluta. Pode ser talvez apenas um ponto de vista. Entende? Porque tem muito questionamento aqui. Do que é certo, do que é errado. Então precisa equilibrar a balança, quebrar alguns paradigmas. Não é uma leitura para muitas pessoas. Vamos lá, carta do Machado. O Machado. Alguns podem estar aí tentando entrar em acordo com uma questão trabalhista, né? Alguma coisa que lá atrás te desestruturou. Ou isso daqui que a gente está falando tem muito que a ver com esses paradigmas sobre... Como é que eu posso dizer? Me vem muito sobre algo que está escrito no papel, mas não é para ser levado ao pé da letra, sabe? Que tem coisas que são ditas que é muito sobre o ponto de vista, sobre a percepção de cada um. Tem uma coisa no sentido de jurisdição. Alguém que é favorecido sobre um novo ponto de vista, sobre uma quebra de paradigma e que abre direito para outras pessoas. Então é como se você estivesse de frente, num front. E aí isso pode ser no tocante, sim, é uma questão judicial, pode ser no tocante a uma questão kármica familiar. Alguém não teve esse olhar profundo sobre essa questão e você traz isso à tona dentro do grupo karma que você está. Nossa, eu fui longe agora. Tem alguma coisa que está em excesso aqui, né? Como é que falava os antigos? 1 é bom, 2 pode ser até pouco, mas 3 é demais, entende? Tem alguma coisa que está em excesso aqui, ó, e que vai cair por terra. Vamos lá. A carta da montanha, por gentileza. Ó, eu tô falando, tem alguma coisa que vai cair por terra aqui. Algum conflito que você tem em relação às suas relações. Alguma relação tóxica muito dificultosa. Que você já encerrou lá no passado, mas que você ainda se sente energeticamente ligado, isso sendo cortado, né? Ou se você tem alguma ligação com essa pessoa por conta de uma questão uma questão financeira, né? No fundo do deck, ó, a carta da casa, a janela da casa, que fala de questões familiares. Algum assunto kármico que te liga a essa pessoa que se encerra. A carta do buquê. Virou o punhal, como se cortasse aquilo que estava te limitando. Essa forma limitada que você estava enxergando a vida fosse ressignificado, né? Fosse compreendido. Carta
Aqui também, no fundo do deck, vem a carta da Rosa. É como se me falasse de você recebendo uma notícia inesperada sobre algo que você nem... Sabe quando você larga de mão uma coisa? Ah, eu acho que isso nem vai mais acontecer. Eu tava até esperando, mas eu acho que isso nem vai mais acontecer porque já caiu por terra. E você se surpreendendo com alguma notificação aí. Alguns já passaram por isso aqui. Por gentileza, a carta do 2. De novo eu com 2 aqui, né? O 2 está muito forte na energia. Aprofundamentos, segredos, portais que se abrem. A carta dos trevos, por gentileza. Os trevos. São as dificuldades mesmo. Algumas tensões que você passa. E isso tem muito a ver com o emocional. Então, de repente, você pode sentir bastante, né, essa parte dos ombros, do pescoço. Vocês podem estar aí com algum problema na coluna, na cervical. Alguns podem estar vivenciando questões de retenção de líquido aqui também. Alguma coisa vai destravar aqui na sua energia que envolve o teu passado e que envolve o teu financeiro ligado a uma figura masculina, tá? Alguma coisa que estava atravancada e aí o negócio vai se resolver. Tem uma coisa aqui de bloqueio. Vamos lá, a carta da ferradura. Saltou aqui a carta das borboletas sobre a flor. Uma dificuldade muito grande, é como se as coisas ficassem se empurrando com a barriga, né? Mas você recebendo ajuda, a carta do cão no fundo do deck. E a âncora, ó. Algum acordo sendo feito, se tinha alguma disputa, alguma briga, alguém não estava ali atendendo o seu pedido. Você pode estar até preocupado ou preocupada com a situação, mas tem reviravolta, tá? E para finalizar, a carta do machado, por gentileza. Machado. Saia de uma mulher. Tinha alguma interferência, tinha algum excesso aqui. E as coisas mudando, se realinhando. Parece que tinha interferência de uma pessoa aqui, ou aqui, como eu vi a carta do cão, se você está com alguma causa judicial e o profissional que está na linha de frente por você é uma mulher, é como se dessa vez a coisa vai dar certo, dessa vez a coisa anda. Alguma coisa que estava parada, atravancada, anda. Tá? Principalmente se estiver sendo tocado por uma profissional aqui do sexo feminino. É isso mesmo. A pessoa tem uma boa energia para poder movimentar as situações conflituosas que você está vivenciando na justiça. Bom, ou aqui a gente está falando de uma mentora, né? Se não é um caso judicial. É isso, escorpião. Espero que tenha sido contribuição. Um beijo no coração e até a próxima.